Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com a série A Eucaristia na Igreja Primitiva, que tem como objetivo trazer os testemunhos dos primeiros cristãos sobre o mistério da Eucaristia. Neste vídeo queremos abordar o testemunho de Santo Atanásio. Atanásio nasceu em Alexandria por volta do ano 296. Ele foi o 20º bispo e patriarca de Alexandria, uma cidade famosa do Império e também muito importante para o cristianismo primitivo, pois lá havia uma escola teológica muito importante. Atanásio exercerá a sua função de bispo por 45 anos, mas destes 45 anos, 17 anos ele vai passar exilado, em 5 ocasiões diferentes, por ordem de 4 imperadores romanos. Isso porque Atanásio vai estar muito ligado ao conflito com relação à heresia ariana. Ário, ele negava a divindade de Jesus. E a heresia ariana vai ser muitas vezes direta e indiretamente também favorecida por imperadores, por causa da influência de alguns bispos arianos, enfim. Com isso, Atanásio, por 5 vezes, será exilado, mas permanecerá firme na fé ortodoxa, católica, defendendo aquilo que é a tradição da Igreja e a doutrina da Igreja, a divindade de Cristo, que fora proclamada no Concílio de Nicéia, Bem, o trabalho teológico de Atanásio é importantíssimo e por isso ele é considerado também doutor da Igreja. Mas, como não pretendemos aqui tratar toda essa questão da sua defesa da divindade de Cristo, mas sim trazer o testemunho que ele nos traz com relação à Eucaristia, vamos passar aos seus textos que chegaram até nós e que nos mostram esta fé que ele recebeu e também defendeu com a vida e testemunhou sobre o Cristo, a divindade de Cristo e também sobre o mistério da Eucaristia. Por fim, Atanásio vai falecer no ano 373, sendo considerado santo, tanto no Ocidente como no Oriente, e doutor da Igreja. Vamos olhar os seus textos sobre o mistério da Eucaristia. Bem, nas chamadas cartas festivas, na carta número 1, diz Santo Atanásio: mas estamos fora do tempo das sombras, e não agimos mais segundo elas, mas fomos convertidos ao Senhor, que é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Pois agora não sacrificamos um cordeiro material, mas aquele verdadeiro cordeiro que foi sacrificado, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi levado ao matadouro como uma ovelha e que permaneceu sem dizer uma palavra como um cordeiro diante do matadouro, purificando-nos com seu precioso sangue, que fala muito mais que o de Abel. O que Atanásio aqui está dizendo? Ele diz: não estamos mais no tempo das sombras. Ele se refere ao Antigo Testamento. O tempo das sombras. Agora estamos já no tempo das luzes. O Antigo Testamento era o tempo das sombras, era o tempo das pré-figurações, que apontavam para o Novo Testamento, que em Cristo se realiza. Então agora ele continua dizendo: nós não sacrificamos um cordeiro material, como na antiga aliança se sacrificavam os cordeiros, mas o que nós sacrificamos, aquele verdadeiro cordeiro que foi sacrificado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o que Atanásio está dizendo é que sim, a igreja, ela realiza um sacrifício. Que sacrifício é este? Aquele do cordeiro que foi sacrificado. Jesus realizou o sacrifício por excelência. O sacrifício de Jesus se torna presente no mistério da Eucaristia, que nós oferecemos ao Pai com Cristo, porque Cristo se oferece ao Pai por nós. E no mistério da sua entrega, da sua paixão, Cristo associa toda a humanidade a Ele e nos traz a salvação. A Eucaristia é a celebração desse mistério, no qual somos purificados pelo seu sangue, porque o sangue derramado na cruz é a expressão deste amor com o qual Deus nos ama. E esse amor se mostra em Cristo. Por isso, a cruz é a expressão da salvação, porque é a expressão do amor de Deus por nós,
esse Deus que no Cristo se entrega por nós, na medida em que Cristo, se entregando por nós, também está entregando a sua vida ao Pai. Esse é o sacrifício perfeito. E é neste sacrifício que nós somos inseridos pelo mistério da Eucaristia. É como então se Cristo nos entregasse o seu sacrifício na Eucaristia, para que ao nos dar o seu corpo e sangue, corpo entregue, sangue derramado, que Ele está oferecendo ao Pai, nós também ofereçamos a nossa vida ao Pai com Cristo e o nosso sacrifício se torne perfeito, não por nós, mas em Cristo, e assim nós experimentamos o mistério da salvação, que é esta comunhão com Deus no amor. Né? Então nós vemos tudo isso já presente na carta que ali Atanásio escreve, e no fundo que ele recebeu essa fé, né, da Escritura e daqueles que vieram antes de Atanásio, como vimos. Todos os padres da Igreja trazem a ideia de que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo que se torna presente para nós. Na carta número 4, diz Atanásio: E agora, depois que o inimigo, o tirano do mundo, foi morto, meus amados, não estamos de modo algum participando de uma festa temporal, mas de uma festa eterna e celestial, a qual não a mostramos em figuras, mas que realmente realizamos. Antes, celebraram a festa comendo a carne de um cordeiro irracional e expulsaram o exterminador com ramos embebidos no sangue do cordeiro. Mas agora, quando comemos o Verbo do Pai e selamos os lábios dos nossos corações com o sangue do Novo Testamento, sabemos que a graça nos foi dada pelo Salvador, que diz: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e víboras e todo o poder do inimigo. A morte não reinará mais, mas a vida substituirá a morte, porque o próprio Senhor diz: Eu sou a vida. Agora, pois, todas as coisas são abundantes e alegres, como está escrito de antemão: O Senhor reina, alegre-se a terra. O que aqui Atanásio está dizendo? Ele fala, né, que não estamos mais participando de uma festa temporal, mas uma festa celestial. Não mais em figura, né? Não mais em figura, mas real. A figura era o Antigo Testamento, que apontava para a realidade do Novo. Né? Então, no Antigo Testamento se comia um cordeiro material, né? Se celebrava uma festa temporal, mas esta festa, lá do Antigo Testamento, apontava para uma festa eterna e celestial, que agora nós realizamos, porque agora nós não comemos mais um cordeiro irracional, por meio daquele cordeiro que foi sacrificado, e aqui Atanásio está se referindo à Páscoa da Antiga Aliança, né? Aquele cordeiro lá do Antigo Testamento foi morto no deserto, o sangue daquele cordeiro protegeu os primogênitos do Egito. Eles alcançaram uma salvação ali naquele momento. Mas tudo aquilo era apenas um sinal de algo muito maior que Cristo vai realizar como o cordeiro que se entrega, e o seu sangue, que é a expressão do seu amor, nos dá e nos revela de fato a salvação de Deus. E agora nós, portanto, celebramos uma festa celestial, quando comemos o Verbo do Pai. Então veja que aqui Atanásio é muito direto: comemos o Verbo do Pai. O corpo de Cristo não é um símbolo, se trata de uma presença real. E os nossos lábios são selados com o sangue do Novo Testamento. Então, assim como o sangue na Antiga Aliança, né, nas portas das casas dos israelitas, eles trouxeram a salvação e protegeram os primogênitos que não foram eliminados pelo exterminador, também nós selamos nossos corações, os lábios e os nossos corações com o sangue do Cristo, e assim também nós somos protegidos, né, do exterminador, ou seja, alcançamos assim a salvação e a vida. Né? E assim nós já celebramos uma festa eterna e celestial. É como se já nós tivéssemos acesso à nova terra prometida, ao céu. Né? É um pouco disso que Atanásio está dizendo. Então, ele continua: a morte reinou quando chorávamos sentados às margens dos rios da Babilônia, e ficamos entristecidos na amargura do cativeiro.
ele retoma a imagem do povo que depois foi para o exílio, viveu o cativeiro, e ficamos entristecidos na amargura do cativeiro. Agora, tendo destruído a morte e o reino do adversário, tudo foi preenchido com abundante alegria e contentamento. E não é somente na Judéia que Deus é conhecido, mas a sua voz ressoou por toda a terra, e o universo está cheio da sabedoria do Senhor. De resto, é claro, meus amados, que é necessário que nós, que participamos de tal festa, vistamos nossas consciências não com vestimentas sórdidas, mas adornemo-as com trajes totalmente puros neste dia de nosso Senhor Jesus, para que possamos verdadeiramente celebrar esta festa com Ele. Certamente nos vestimos assim, quando amamos a virtude, odiamos o vício, quando mantemos a castidade e rejeitamos a luxúria, quando preferimos a justiça à iniquidade. Quando estamos satisfeitos com o necessário, fortalecemos o nosso espírito. Quando não esquecemos os pobres, mas queremos que as nossas portas estejam abertas a todos. Quando desejamos humilhar nosso espírito e detestar o orgulho. Então aqui, Atanásio relembra, né, que o povo que fez a Páscoa saiu da escravidão do Egito de novo, caiu no exílio, mas agora, né, a voz do Senhor ressoou não só na Judéia, né, restabelecendo a Judéia e o povo de Israel, mas se faz ouvir, né, em todo o mundo. E todos nós, né, por toda a terra, podemos participar de tal festa, que é uma festa celestial, na qual comemos o Verbo do Pai, o corpo de Cristo. E neste dia, que é o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma referência sobretudo ao domingo, o dia no qual se celebra a Eucaristia, devemos participar, né, desta festa com todas aquelas instruções que Atanásio nos dá, né, com as virtudes, né, na justiça, com a intenção, né, da prática do bem, não nos esquecendo dos pobres, né, da justiça, da partilha, enfim. É assim que participamos desta festa. E aqui nós vemos toda uma espiritualidade eucarística, né? O quanto o participar desta festa deve nos levar a viver a vida a partir do mistério que celebramos. Que belo isto. Continua Atanásio. Israel também antigamente celebrava diligentemente este rito, como em figura, e participava das festividades. Então, né, a festa da Páscoa no Antigo Testamento era uma figura, era uma pré-figuração. Era ainda um esboço, era um início que apontava para algo maior. Porém, isso era então como uma sombra, como uma representação. Era ainda uma representação aquilo que acontecia na antiga aliança. Os sacrifícios que eram realizados. Nós, porém, meus amados, agora que a sombra se dissipou e as figuras estão terminadas, não devemos mais julgar esta festa como algo representativo. Nem devemos subir ao altar pascal como na Jerusalém terrena, de acordo com a vigília ilimitada dos judeus, temendo que com o passar do tempo possamos parecer estar agindo fora do tempo. Mas devemos deixar essas figuras seguindo o exemplo dos apóstolos e cantar esse novo cântico. Os próprios apóstolos, prevendo que isso seria realizado e tornando-se companheiros da verdade, aproximaram-se do nosso Salvador e disseram-lhe: Onde queres que preparemos a Páscoa? Certamente isso não era mais feito por causa da Jerusalém terrena, nem era o desejo de celebrar a festa somente ali, mas onde quer que agradasse a Deus. Mas ele queria que isso fosse feito em todos os lugares e que incenso e sacrifícios fossem oferecidos a ele em todos os lugares. Essa passagem final, né, incenso e sacrifício fossem oferecidos a ele em todos os lugares, é uma referência à profecia de Malaquias, né, que fala que sacrifícios seriam oferecidos diariamente em todos os lugares, né? Bem, o que Atanásio aqui está dizendo? Ele nos mostra, de fato, que os sacrifícios, os ritos da antiga aliança eram uma prefiguração, ainda eram sombra. Agora, com a nova aliança, chegou a luz e nós celebramos um culto não como uma representação, mas de modo real. Tanto é que a nossa celebração não é algo que acontece tão somente na Jerusalém terrena. Não devemos subir ao altar pascal como na Jerusalém terrena, porque nós já temos acesso por Cristo à Jerusalém celeste. É como se na celebração da Eucaristia tocássemos já o céu,
né? O céu descesse na terra, né? E celebrássemos este sacrifício não como algo representativo, portanto não é simbólico, não é um símbolo, é uma realidade, é mistério. Os padres da igreja chamavam a Eucaristia de mistério, uma realidade, né, visível que aponta para uma dimensão invisível muito maior. Isso é real, isso é real. E agora a igreja, em todos os lugares, oferece sacrifício e incensos. Qual é o sacrifício? É o sacrifício de Cristo. A gente não faz um novo sacrifício. É o sacrifício de Cristo que se torna presente e que oferecemos no sacrifício de Cristo, com Cristo ao Pai. O mesmo e único sacrifício, né? Esse é o culto da nova aliança. Aquilo que Jesus deixou, o meu corpo entregue, o meu sangue derramado, uma referência à cruz que se torna presente, no qual Cristo oferecendo-se ao Pai, na medida em que se oferece por nós, unidos a Ele, oferecemos a nossa vida também ao Pai, na medida em que também a nossa vida é uma oferta de amor, na prática do bem. Continua Atanásio, nos tempos antigos, como nos conta a história, não era permitido celebrar a festa da Páscoa em nenhum lugar fora de Jerusalém. Mas depois disso, o que era transitório passou e as figuras acabaram, porque a pregação do Evangelho tinha que se espalhar por toda parte. Por isso também não deveria haver lugar algum onde os discípulos não espalhassem esta festa. Então disseram ao Salvador: onde queres que façamos os preparativos? O próprio nosso Salvador, passando do figurativo ao espiritual, prometeu-lhes que não comeriam mais a carne do cordeiro, mas a sua própria, dizendo: tomai, comei e bebei. Este é o meu corpo e meu sangue. Quando nós, meus amados, nos alimentarmos destas coisas, então completaremos a solenidade da Páscoa, né? Ela se completa em nós. Então veja que belo. Atanásio está dizendo, né? O que era transitório passou, as figuras acabaram. É a realidade da antiga aliança. Era transitório. Aqueles sacrifícios eram uma figura, uma prefiguração, uma representação de uma realidade maior, que passa, né, do Templo de Jerusalém a todos os lugares. Os apóstolos espalharam esta festa. E nela, nós não mais sacrificamos um cordeiro material, um animal, né? Mas é o próprio Cristo Cordeiro. E agora é a carne e o sangue que tomamos, né, que comemos e bebemos. E ali, Atanásio é muito claro. O próprio nosso Salvador, passando do figurativo ao espiritual, prometeu-lhes que não comeriam mais a carne do cordeiro, mas a sua própria, dizendo: tomai, comei e bebei, é o meu corpo e o meu sangue. Então, já se passou do figurativo e do figurativo ao espiritual. Já se passou do representativo ao espiritual, né? Do simbólico ao espiritual. E é importante entender aqui que o espiritual não é algo abstrato, mas é encarnado, né? Porque Cristo se encarnou. Tanto é que ele diz, não comeriam mais a carne do cordeiro, mas a sua própria. Então, a sua carne é comida de fato, é bebida. E é bem claro aquilo que Atanásio diz. Portanto, como ele acreditava na presença real de Cristo, que de fato o mistério da Eucaristia é o sacrifício de Cristo que se torna presente a nós e é dele que nos alimentamos com seu corpo e sangue. Na carta 5, ele vai fazer uma grande explanação e é muito interessante porque aqui Atanásio vai falar do pão, né, que remete também à Eucaristia, mas vai falar do pão como palavra, né? E é importante a gente compreender aquilo que ele aqui está dizendo, sem contrapor a ideia de que o pão é o corpo e a carne de Cristo. Porque pode dar a ideia que o pão é tão somente a palavra. E alguns que negam o fato de que os primeiros cristãos acreditavam na presença real de Cristo na Eucaristia, tentam dizer que essa presença era somente a palavra, né? Vamos ao texto de Atanásio fazer os comentários, né, devidos,
e entender aquilo que ele está dizendo. É uma grande coisa, meus irmãos, ir de uma festa para outra, passar de uma oração para outra, de um jejum para outro e, finalmente, de uma solenidade para outra. Chegou novamente o tempo que nos traz um novo começo, isto é, o anúncio da Santa Páscoa, na qual o Senhor foi sacrificado. Nós nos alimentamos com o manjar da vida e deleitamos nossa alma com seu precioso sangue, como se fosse uma fonte. E aqui nós entendemos isso real, o corpo e o sangue de Cristo que é para nós alimento, né? No pão e no vinho que se tornam seu corpo e sangue, e o comemos de fato. E, no entanto, estamos sempre com sede, e estamos sempre ardendo, e Ele mesmo está presente para aqueles que têm sede, e, em sua bondade, Ele chama para a festa aqueles que têm sede em suas entranhas, de acordo com as palavras do mesmo Salvador. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, aqui ele está falando, né? O Senhor nos mata esta sede, e, por outro lado, a gente tem sempre sede, né? De comer e beber do corpo e sangue do Senhor, de estar em comunhão com Ele. Continua Atanásio. Nos dias que nos restam, sigamos o caminho da virtude, fazendo penitência, como é justo, pelos pecados cometidos, sejam eles quais forem, pois ninguém está livre de manchas, mesmo que não tenha vivido na terra senão uma hora. Isso é atestado pelo virtuoso Jó. Então, direcionando nossas mentes para as coisas futuras, oremos para que não comamos a Páscoa indignamente e não sejamos envolvidos em perigos. A Páscoa será verdadeiramente uma festa celestial para aqueles que celebram a festa com pureza, mas para os impuros e indiferentes, perigo e ignomínia. Porque está escrito: quem comer e beber indignamente será culpado da morte de nosso Senhor. Então até aqui tranquilo o que ele está dizendo, né? E nós não entendemos bem. A referência a comer a Páscoa é comer a Eucaristia. Não podemos fazer isso indignamente, né? E somente na medida em que de fato participamos da Eucaristia, buscando viver aquilo que celebramos, participamos e entramos numa festa celestial. Portanto, para não nos aproximarmos da celebração do rito festivo despreparados e sermos dignos de nos aproximar do divino Cordeiro e saborear as delícias celestiais, purifiquemos as nossas mãos, limpemos os nossos corpos e mantenhamos as nossas consciências livres de todo engano. Então é interessante aqui o que ele diz, né? Purificar as mãos, limpar os corpos e manter as consciências livres para participarmos, portanto, com todo o nosso corpo, né, deste banquete e saborear as delícias celestiais. Então, veja, não é só uma realidade espiritual, é uma realidade corporal, encarnada. Participamos desta ceia também com o nosso corpo, que deve estar, né, purificado, e está purificado na medida em que a gente procura viver a bondade, o amor, né? Não nos entreguemos, por favor, ao vinho e à luxúria, mas sim tratemos com nosso Senhor e suas divinas doutrinas, para que, completamente puros, sejamos feitos participantes do Verbo, né? Para que estejamos em comunhão com Ele, de fato. Ao mesmo tempo, Deus não se recusará a ser invocado como Deus por aqueles que mortificaram seus membros na terra e ainda vivem em Cristo. Além disso, Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Além disso, ele vivifica cada homem com a sua palavra viva, que dá aos santos como alimento e vida, como o próprio Senhor diz: eu sou o pão da vida. Os judeus, porque o seu paladar era doentio e os seus sentidos do espírito não estavam exercitados na virtude, não compreendendo corretamente a explicação deste pão, contradiziam-no, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu e dá vida aos homens. Mas o pecado é também um pão peculiar que contém a morte, e quando convida os amantes do prazer e os tolos, diz-lhes: tocai suavemente o pão escondido e as águas doces e furtivas, mas, no entanto, quem os toca não sabe que os filhos da terra ali perecerão. Então é interessante que aqui Atanásio fala da palavra viva como alimento e como pão, né? Então, a sua palavra viva, que dá aos nossos santos como alimento e vida, como o próprio Senhor diz: eu sou o pão da vida. Então, alguns dizem: olha, portanto, o pão da vida não é uma referência à Eucaristia como presença real de Cristo, mas é a sua palavra. É tão somente a sua palavra. Comer a carne e beber o sangue de Jesus é tão somente ouvir a sua palavra.
alguns entendem a Eucaristia assim, como então algo simbólico. O pão e o vinho é simbólico, porque o corpo e sangue de Cristo mesmo seria só a sua palavra. Né? E alguns às vezes pegam os padres da igreja para dizer, olha, tá vendo? Eles entendem que esse pão é a palavra. Né? Mas isso é só meia verdade. É verdade que a palavra de Jesus também é pão que nos alimenta. Mas isso não anula o fato de que também o pão e o vinho, pela palavra, tornado corpo e sangue do Senhor, é de fato corpo e sangue do Senhor. Então é preciso compreender que uma coisa não anula a outra. O pecador pensará que receberá prazer com isso, mas o fim deste pão não será agradável, como também diz a sabedoria de Deus. O pão da mentira era agradável ao homem, mas depois a sua boca estará cheia de areia. Então, a palavra é pão. Então pode haver um pão da mentira, quando o homem diz por sua palavra coisas mentirosas, né? E se alimenta da mentira, né? É o pão da mentira, mas que deixa a boca cheia de areia. Diz aqui, né? Atanásio citando Provérbios. Porque o pão da sabedoria é fruto da vida, como diz o próprio Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então aqui é uma referência, né, ao comer deste pão, à sabedoria da palavra de Deus. Então, alguns, a partir desse texto, dizem, está vendo? Né, o comer deste pão é acolher a palavra da sabedoria. Comemos o pão quando ouvimos a palavra. Mas, de novo, né, sim, quando ouvimos a palavra, estamos sendo alimentados. A palavra de Deus também é pão que nos alimenta. Mas isso não anula o fato de que Jesus também deixou como pão o seu corpo e sangue no mistério da Eucaristia. De novo, uma coisa não anula a outra. E a gente vê que Atanásio fala das duas realidades. Né? Continua Atanásio, o maná era de fato uma iguaria delicada e admirável enquanto Israel comia dele, mas morreu, porque aquela iguaria em nada serviu à vida eterna de quem a comeu. Bem, na verdade, toda aquela multidão morreu no deserto, mas o Senhor nos ensina dizendo, eu sou o pão da vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que quem dele comer não morra. Entretanto, os ímpios e os indiferentes têm fome deste pão, enquanto o justo, apto para este pão, se sacia e diz, mas verei a tua face na justiça, e ficarei satisfeito quando a tua glória aparecer. Quem participa do pão divino experimenta uma fome perpétua do desejo, e quem assim tem fome terá graça sem fim, como promete a sabedoria dizendo, o Senhor não matará de fome a alma inocente. Ele prometeu a mesma coisa nos Salmos, dizendo, encherei de bênçãos a sua casa e de pão os seus pobres. Ouçamos o nosso Salvador dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então aqui se fala do Senhor como o pão da vida, o pão que desceu do céu, né? E quem participa deste pão divino sempre tem desejo de se alimentar deste pão. É isso que aqui Atanásio está dizendo. E ele continua, é necessário então que os santos e os amantes da vida em Cristo sejam encorajados a desejar este alimento. E, orando, digam, como a corça deseja as fontes das águas, assim a minha alma deseja a ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo, quando irei ver a face de Deus? E ainda, ó meu Deus, estou à tua frente. Minha alma tem sede de ti e de muitas maneiras minha carne. Como em terra sedenta, deserta, intransitável e sem água, assim te apareci no santuário para ver teu poder e tua glória. Sendo assim, também nós, meus irmãos, devemos mortificar os nossos membros na terra e alimentar-nos do pão vivo com fé e caridade para com Deus, pois sabemos que sem fé é impossível participar deste pão. Então aqui Atanásio está falando, né, daquele que tem sede de Deus, deseja este pão, deseja a comunhão com Deus, e quanto mais Deus nos dá o seu pão, né, e o seu sangue, mais ainda temos fome e sede disso, né, esse desejo, portanto, infinito de Deus. E para nos alimentar deste pão, aqui Atanásio está dizendo, é necessário a fé.
O próprio nosso Salvador, quando chamou todos a si, disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então ele faz menção da fé, sem a qual ninguém receberia tal alimento, e disse: do seio daquele que crê em mim fluirão, como disse a Escritura, rios de água viva. Então, a necessidade da fé, né, para buscar este pão. Por isso ele mesmo sempre alimentou os discípulos, isto é, aqueles que tinham fé. Com suas palavras, ele lhes comunicou vida pela proximidade de sua divindade. E aqui de novo ele fala deste pão como palavra, né? Ele fala desse alimento como palavra. Então Cristo sempre alimentou os discípulos que tinham fé, como Jesus os alimentava, com as suas palavras. E lhe comunicou vida pela proximidade de sua divindade. Então esse pão é as palavras e a proximidade de Jesus, né, com a sua divindade. Tudo isso aqui ele fala como este alimento que ele dá aos discípulos. Então, de novo, a palavra é uma expressão, né, do pão. Então, Jesus nos alimenta com o pão da sua palavra, mas isso não significa que somente a palavra é o pão. Também, né, a comunicação da vida pela proximidade de sua divindade. E ele se faz próximo de nós pela palavra, mas também pelo seu corpo e sangue, que ele deixa próximo a nós, e com isso, o seu corpo e sangue, o seu ser como um todo, também a sua divindade, podemos dizer. O justo, portanto, nutrido pela fé, da sabedoria e pelo dom das palavras divinas, conservará sempre uma alma ilesa. Então, somos nutridos pela fé, da sabedoria e pelo dom das palavras. Então, tudo isso também é pão que nos alimenta. É por isso que Paulo ordenou que ao débil na fé o recebêssemos entre nós e o alimentássemos. Se ainda não estivesse em condições de comer pão, ao menos com vegetais. O que aqui Atanásio está dizendo? Que aqueles que chegam à comunidade de fé devem ser alimentados com a palavra. Ele diz, deve-se começar com vegetais, ou seja, um ensinamento ainda inicial, até que eles sejam capazes de comer pão. E aqui comer pão é um ensinamento doutrinal sólido. É isso que ele está dizendo, que vem através da palavra. Então, toda essa carta quinta, Atanásio está falando da palavra que é também pão, né? Nem mesmo os coríntios tiveram forças para participar deste pão, pois ainda eram crianças e bebiam leite como crianças, pois todo aquele que tem fome de leite é inexperiente nas coisas da justiça, segundo as palavras do homem divino. E ao seu amado filho, Timóteo, o apóstolo exortou na primeira epístola a alimentar-se da palavra da fé e da boa doutrina que aprendestes. E disse ele, e no segundo, conserva sem distorção o modelo das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e amor em Cristo Jesus. Então todo esse texto está falando, né, da palavra com uma sólida doutrina e formação, que isso alimenta, né, alimenta aqueles que chegam à comunidade. Então tudo isso também é uma realidade do pão que é Cristo. Então Cristo também é pão, enquanto é palavra, que nutre, né? E nós podemos nutrir os outros com palavras e uma doutrina sólida. Então as pessoas podem comer de uma doutrina sólida que fortifica, que nutre a vida. Então toda essa realidade da palavra também é pão, né? Este pão, meus irmãos, não é alimento somente dos justos aqui, nem somente os santos na terra são alimentados com este pão e sangue, mas também o comeremos no céu, porque o Senhor é igualmente o alimento de todos os espíritos celestiais e de todos os anjos, e é o deleite de todos os poderes celestiais, e será tudo para todos, e terá compaixão de todos por sua benignidade. O Senhor nos deu previamente o pão dos anjos. Então, o que Atanásio está dizendo aqui? Esse pão que nos alimenta é o próprio Deus. Aqui, enquanto estamos nesta terra, ele nos alimenta também com a sua palavra, né? Mas nós também seremos alimentados com este pão e sangue no céu, o comeremos no céu. E aí é interessante, né? Porque no céu não será pela palavra e nem mesmo pela Eucaristia, porque no céu não vai existir Eucaristia propriamente dita. Mas nós vamos comer do Senhor porque vamos estar em comunhão com Ele na eternidade. Mas agora ele promete isso àqueles que suportam tentações com ele, dizendo, eu prometo a vocês o reino como meu Pai me prometeu, para que vocês comam e bebam à minha mesa no meu reino. Então, comeremos e beberemos com ele no reino. É uma imagem para falar do céu, né? Então, comeremos, ou seja, estaremos em comunhão com ele.
e vos assentais em 12 tronos para julgar as 12 tribos. E segundo a dignidade daquela ceia, quão grande, meus irmãos, será a harmonia e a alegria daqueles que se alimentam daquela mesa celeste. Eles certamente serão alimentados com iguarias, com aquelas que dão vida eterna. Quem será digno desse encontro? Quem é tão feliz que merece ser chamado para essa ceia divina? Bem-aventurado aquele que come pão no teu reino. Isto é, aquele que mereceu a vocação celeste e por esta mesma vocação se tornou santo. Então aqui é bonito, ele fala ao mesmo tempo da ceia, né, no reino eterno, mas de alguma forma já nos fazendo perceber que participamos desta ceia no reino aqui, porque o reino de Deus já está aqui, né? Mas aquele que despreza isso e ao se purificar contamina-se, julgando que o sangue do testamento pelo qual foi santificado é sangue comum, e desprezando o Espírito da graça ouvirá que lhe dirão: camarada, como você entrou aqui sem as vestes? O que ele está dizendo, quem acha que o sangue do Novo Testamento é sangue comum, não vestiu as vestes das núpcias, ou seja, não está entrando dignamente na festa, no qual comemos o pão e bebemos o sangue do Senhor, que não é, né, corpo e sangue comum, mas do próprio Senhor. Porque pura e imaculada é a ceia dos santos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Judas veio à ceia, mas a desprezou e se afastou da presença do Senhor. E por ter abandonado a vida, acabou tirando a sua própria vida. Mas os discípulos que permaneceram com o Senhor participaram das delícias da ceia. Se aquele jovem, tendo ido para longe, esbanjasse sua herança em uma vida dissoluta, fosse tomado pelo desejo da ceia divina, e voltando a si dissesse: quantos servos do meu pai têm bastante pão, e eu aqui estou morrendo de fome? E levantando-se dali, foi até seu pai, e confessando disse: pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores diários. Se assim digo eu, ele se confessasse, então seria verdadeiramente digno de ser recebido por seu pai, e não seria considerado um trabalhador braçal ou um estranho, mas seria recebido com beijo, como um filho. E como um morto que seria por ele restaurado à vida, gentilmente admitido novamente, né, à ceia divina, honrado com a vestimenta mais preciosa da casa paterna, que ressoa com os cânticos e a alegria por este evento. Então aqui é belo, né? Ele fala desta ceia como algo divino, pura, santa e imaculada, porque não é feita com corpo e sangue comum, mas o próprio corpo e sangue do Senhor. Os discípulos permaneceram na ceia divina, eles se deliciaram com esta ceia, diferentemente de Judas. E mesmo o filho pródigo, né? Quando se afasta do Senhor, se ele volta, ele é acolhido e pode de novo ser admitido à ceia divina, porque buscou a misericórdia, né, do Pai. Que bela imagem, né, nos traz aqui Atanásio. Este é o comportamento da bondade e da bondade do Pai, que não somente restaura a vida aos mortos, mas também dá o remédio da graça por meio do Espírito. Então, em vez de depravação, você vestiu o homem com incorrupção. Em vez de passar fome, ele sacrifica um bezerro, e para que ele não vá longe, ele cuida do seu retorno, calçando-lhe os pés. E o que é mais admirável, ele coloca o anel divino em suas mãos, regenerando para que seja um reflexo da glória de Cristo. Esses são os dons do Pai, com os quais o Senhor adorna e nutre aqueles que perseveram com Ele, e também aqueles que, movido pela penitência, retornam a Ele, aos quais Ele prometeu, dizendo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós também seríamos dignos dessas bênçãos se sempre seguíssemos nosso Salvador. Então aqui, né? Atanásio trabalha toda essa ideia do Senhor que é misericórdia, perdão, e sempre quando buscamos a misericórdia do Senhor, podemos ser readmitidos, né, à ceia divina, no qual experimentamos, né, as delícias do céu. E se não apenas nos purificássemos nestes 6 dias de Páscoa, mas julgássemos toda a nossa vida como uma solenidade, sempre unidos a Ele e nunca separados, diríamos a Ele: tu tens palavras de vida.
para onde iremos? E se alguma vez nos desviamos, voltemos confessando as nossas transgressões, não guardando rancor contra ninguém, mas mortificando as obras do corpo com o Espírito. Certamente, se prosseguirmos aqui para alimentar a alma com essas coisas, seremos participantes com os anjos daquela mesa celestial e espiritual. E não seremos rejeitados quando clamarmos como aquelas 5 virgens, mas entraremos com o Senhor como aqueles amigos prudentes do esposo, manifestando em nosso corpo a morte de Jesus e recebendo dele a vida e o reino. Então aqui toda a dimensão de acolher a palavra, né? De ser alimentado pela palavra, para alimentando-nos com essas palavras que nos dão vida eterna, a gente possa entrar na mesa celestial e espiritual com os anjos, né? Então, aqui se fala do alimento da palavra nessa vida, né, para nos alimentarmos plenamente de Deus, na mesa celestial e espiritual. Embora por sua palavra a gente já esteja se alimentando também do Senhor, né, porque também o Senhor, na sua palavra e por sua palavra, é pão para a nossa vida, né, nos alimenta, nos nutre, né, e nos conduz a uma mesa celestial e espiritual eterna, né, do qual aqui nós já vamos participando na medida em que comemos e bebemos da palavra, mas também na medida em que celebramos a Eucaristia. De novo, o fato de que a palavra é pão, né, que nos alimenta, é corpo e sangue do Senhor que nos alimenta, também a Eucaristia o é, né, como aquilo que torna presente o sacrifício de Cristo na cruz. E, de novo, uma coisa não anula a outra, elas se completam. Na carta 13 diz Atanásio: mas vamos comemorar agora também, meus queridos, e vamos a ele não como um dia de tristeza, mas sim de alegria em Cristo, de quem nos alimentamos todos os dias. E lembrando-nos daquele Cordeiro que foi morto nos dias pascais, celebremos a Páscoa em que Cristo foi morto. Esse Cordeiro tirou o povo do Egito. Cristo destruiu a morte com ela, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, de quem agora podemos zombar. E também podemos ajudar aqueles que estão angustiados e que clamam a Deus dia e noite. Então aqui, veja que ele fala da Eucaristia como aquilo que torna presente, né, o Cordeiro que foi morto nos dias pascais. Celebremos a Páscoa em que Cristo foi morto. Esse Cordeiro, né, tirou o povo do Egito, também destruiu a morte. E agora nós nos alimentamos desse Cordeiro pela Eucaristia que celebramos. Na apologia de sua fuga, Atanásio, ele está, né, é um grande texto que ele fala, né, do seu exílio, e ele é acusado, né, pelo que parece, de quebrar um cálice, né, do qual se celebra a Eucaristia. E aí ele faz a sua defesa, né? Mas o cálice místico, que torna voluntariamente sacrílego quem o quebra por ter tentado tal coisa, está em poder somente daqueles que legitimamente presidem na igreja. Então aqui ele fala daqueles que legitimamente presidem, são os presbíteros, os sacerdotes. Só eles podem presidir a Eucaristia, o culto. Pois este é o uso exclusivo deste cálice e de nenhum outro. Este é o cálice que você legitimamente oferece ao povo. Isto que recebestes através do cânone eclesiástico. Só este é os da Igreja Católica, pois só a vós e a ninguém mais compete dar a beber o sangue de Cristo. E tão sacrílego quanto é aquele que quebra o cálice místico, tanto e muito mais é aquele que ultraja o sangue de Cristo. E ele certamente indigna qualquer um que faça isso fora das leis eclesiásticas. Então aqui é interessante, né, porque ele fala do cálice, e é interessante que ele chama de cálice místico. Então veja, que não é o cálice que tem uma coisa simbólica, né, para celebrar um símbolo. É um cálice místico. Ele é sagrado, ele não pode ser quebrado, né? Ele não é qualquer coisa. E quem pode celebrar a Eucaristia não é qualquer um também, né? É quem foi designado segundo os cânones da igreja. E este que foi designado para celebrar, ele oferece ao povo o quê? O sangue de Cristo. Não é um símbolo, é real. Na carta a Serapião, diz Atanásio: então, qual corpo seria necessário para ser alimento para todos?
Mas por isso ele se lembrou da ascensão do Filho do Homem ao céu, para afastá-los dos pensamentos corporais e ensinar-lhes que... Porque a questão é, né, que corpo? Como Cristo com seu corpo pode ser alimento para todos? Né? É uma pergunta. Como ele pode ser alimento para várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo? Né? Então, qual é esse corpo com o qual Cristo se torna alimento na Eucaristia para todos? Para afastá-lo de pensamentos corporais e ensinar-lhes que a carne da qual ele havia falado lhes era dado como alimento celestial e alimento espiritual, pois as palavras que eu vos disse ele, são espírito e vida. Como se dissesse, o que é mostrado e dado para a salvação do mundo é a carne que eu carrego. E esta mesma carne e sangue vos darei espiritualmente como alimento. E aqui é importante entender, né? Bem, óbvio, né? Cristo encarnou-se, tomou um corpo, né? Disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, e depois ressuscitou. É óbvio que na Eucaristia se torna presente o corpo e sangue de Cristo, de modo sacramental, misterioso. É a modo de sacramento que o seu corpo e sangue se torna presente. Isso é, né, o modo espiritual com que ele faz presente. O fato de que ali Atanásio está dizendo, né, que esta mesma carne e sangue vos darei espiritualmente como alimento, não significa que é simbólico, não significa que é espiritual no sentido de que não é real. Significa que é de um jeito que não é carnal. É isso que ele está dizendo aqui. Para que seja distribuído espiritualmente a cada um e sirva de defesa para todos vocês para a ressurreição da vida eterna. Então veja, esse espiritual ele é presente no pão e no vinho, que torna-se corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue espiritual é dito ali. Por quê? Porque essa forma de presença é espiritual. De fato, o pão e o vinho não se transformam no corpo e sangue de Cristo, literalmente, no sentido de que as aparências do pão se tornam as aparências do próprio Cristo. Não, porque a gente continua vendo pão. As aparências continuam de pão e vinho, mas substancialmente é o corpo e sangue, porque é a modo, na linguagem de Atanásio, espiritual, mas é real, tanto é que esse alimento ele serve para a ressurreição e a vida eterna do nosso corpo, do nosso ser. Veja, depois ele vai deixar isso claro, ele continua dizendo, assim também o Senhor, separando a mulher samaritana das coisas sensíveis, disse que Deus era espírito, para que daí em diante ela pensasse em Deus não materialmente, mas espiritualmente. O que significa pensar a Deus materialmente? Pensar em Deus segundo a nossa lógica. E pensar em Deus espiritualmente, a partir do próprio Deus. Mas dizer espírito não significa que não é real. E concreto, Deus é concreto, mais concreto do que a matéria. Né? Assim também o profeta, contemplando o verbo feito carne, diz, Espírito de nossa face, Cristo Senhor, para que ninguém guiado pelas aparências pensasse que o Senhor fosse um mero homem, mas, ouvindo o Espírito, reconhecesse que era Deus quem estava no corpo. Então veja, ali, reconhecendo, ouvindo o Espírito, de modo, portanto, espiritual, reconhecesse que era Deus quem estava no corpo. Assim como também podemos dizer, né, essa ideia de que na Eucaristia a presença é espiritual e devemos entender a Eucaristia espiritualmente, o que Atanásio está querendo dizer? Não devemos entender a Eucaristia materialmente, no sentido grosso da palavra, e os primeiros cristãos, quando eram perseguidos, eram acusados de canibalismo, porque, né, ouviam dizer que comem o corpo e o sangue de Cristo, né, são canibais. Ora, comemos o corpo e o sangue de Cristo sacramentalmente, misteriosamente. E nesse sentido, não materialmente. Mas isso não quer dizer que não seja concretamente e realmente. Então, entender a Eucaristia espiritualmente, aqui na linguagem de Atanásio, é entender, né, que de fato é misteriosamente. Mas esse espiritualmente não anula o fato de que Deus está no corpo. Né? Então, isso é bem concreto e real. Assim como, né, Cristo é Deus encarnado na Eucaristia, é Cristo também presente ali. Tal como
era Deus encarnado em Cristo, da mesma forma o seu corpo e sangue é a sua presença misteriosa, tal como Deus misteriosamente estava presente no Cristo. Então isso é bem concreto e real. Bem, no sermão para os batizados, diz Atanásio, você verá os levitas carregando o pão e o cálice com o vinho e colocando-os sobre a mesa. Então aqui ele está falando do culto, né? E levitas ali era uma forma de falar, né? Na época pode ser uma referência ou a ministros ou ao diácono que levam o pão e o cálice com o vinho e apresentam, né, o pão e o cálice. É ali o ofertório, né? O cálice e o vinho que é apresentado e colocado sobre o altar. E, diz Atanásio, enquanto as orações e invocações não cessam, é só pão e cálice. Mas, e veja o que ele vai dizer, uma vez terminadas as grandes e admiráveis orações, então o pão se torna o corpo e o cálice o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, cheguemos à consumação dos mistérios. Este pão e este cálice, até que as orações e invocações tenham sido feitas, são apenas pão e cálice. Mas assim que as grandes orações e as santas invocações são proferidas, a palavra desce ao pão e ao cálice e eles se tornam seu corpo. Nada mais claro do que isso, para ver que de fato, então Atanásio, sim, ele fala muitas vezes que o pão, o pão e o corpo do Cristo são as suas palavras que nos alimentam. Sim, ele fala sobre isso, mas ele também deixa muito claro que o pão e o vinho, pela palavra, pelas grandes orações, grandes e admiráveis orações, né? No qual se invoca o Espírito Santo, se repete as palavras de Cristo na última ceia. O pão e o vinho se tornam o seu corpo. Então isso é muito claro e concreto para Atanásio. Não é simbólico. Não é espiritual, entendido aqui espiritual como uma coisa abstrata e não real. Mas é real, né? É real. Bem, dessa forma concluímos, né, o testemunho de Santo Atanásio e aqui ele nos ajuda a refletir nessas dimensões da Eucaristia a dimensão, e do Cristo enquanto pão, né? Cristo que é pão pela palavra, que nos alimenta, e Cristo que é pão pela própria Eucaristia, corpo e sangue. Isso é o mistério, né? Também que acontece na missa, liturgia da palavra e liturgia eucarística, o alimento da palavra e o alimento do corpo e sangue do Senhor. Né? Tudo isso como culto da nova aliança, no qual se torna presente ali o sacrifício de Cristo, que oferecemos com ele ao Pai, e assim entramos em comunhão com ele, celebramos e participamos já da ceia divina, né? E nos deliciamos das coisas do alto, participando não de uma festa terrena, mas já de uma festa celestial, porque por esse mistério já adentramos o céu. Muito disso nós abordamos e trabalhamos, né, no curso A Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras. Né? Mas por hora é isso, com relação ao testemunho de Atanásio. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando.